Eu já tive várias vezes essa experiência. Quando uma pessoa adquire uma nova casa, um carro, uma moto, um apartamento, as pessoas vêm até nós e pedem para que nós abençoemos o seu lar, o seu veículo. Às vezes também nós oramos abençoando as chaves de um carro ou de uma casa. Será que isso é bíblico? Será que isso é correto? Será que isso não é uma superstição? Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender o que é que eu penso sobre isso e como nós podemos navegar biblicamente nesse assunto. Só o que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque fazendo assim você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Vamos seguir em frente aqui com o nosso assunto. Então, é bíblico abençoar coisas, abençoar objetos? E mais, eu vou ampliar essa pergunta para um segundo tema. É correto abençoar animais? Será que a gente pode batizar os nossos cachorros, gatos, cavalos, enfim? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Então, falando aqui da minha experiência, além de abençoar, orar abençoando casas, veículos, existem outras coisas que nós somos acostumados a abençoar como clérigos, como pastores anglicanos. Existe, por exemplo, várias coisas que são abençoadas como parte de um sacramento, de um ato sacramental, como parte da liturgia da igreja. Nós abençoamos, por exemplo, as alianças de matrimônio. Quando as pessoas casam, durante a cerimônia, nós abençoamos esses objetos. Nós abençoamos também, por exemplo, quando celebramos o batismo, abençoamos a água. Quando nós ungimos as pessoas com óleo, nós abençoamos o óleo. É o costume que, inclusive, os bispos abençoem o óleo e entreguem para os seus presbíteros, diáconos, para os pastores, para o clero da igreja e para outras pessoas, para que unjam aquelas pessoas que estão enfermas, que estão necessitando da graça de Deus, de uma ação sobrenatural. Além disso, mais importante do que tudo isso, existe um momento que é quando nós abençoamos o pão e o vinho que serão a Santa Eucaristia. Nós abençoamos isso durante a liturgia e essa, na realidade, é a bênção mais importante que nós realizamos dentro de tudo aquilo que nós fazemos ministerialmente. Além disso, existe um hábito, um costume que todo cristão realiza, que é orar pelo alimento. Todo cristão faz isso ou deveria fazer. E nós, quando agradecemos pelo nosso alimento, nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa comida. E o que nós queremos com isso é que aquilo nos faça bem, que o alimento nos faça bem. Então, nós vemos que esse costume de orar pelo alimento é um costume bíblico. Nós vemos Cristo e os apóstolos fazerem isso. E em 1 Timóteo 4, nós aprendemos que essa comida, que esse alimento pelo qual nós oramos, é santificado. A comida é purificada ou santificada pela oração. Então, se torna legítimo comer aquilo a partir desse momento. Então, na realidade, esse costume de abençoar objetos, de abençoar coisas, é um costume bíblico. A respeito da Eucaristia, por exemplo, que é o caso mais importante, como eu mencionei, em Marcos 14, quando Cristo instituiu o sacramento, ele abençoou o sacramento. Nós temos duas versões desse texto. Temos uma versão que se encontra em Mateus e em Marcos, e uma segunda versão que se encontra em Lucas e em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, nessas duas versões, a linguagem é um pouco diferente. Em Lucas e em 1 Coríntios, se diz que Cristo deu graças, ele tomou o pão e deu graças. Mas, na versão que nós vemos em Mateus e em Marcos, se diz que ele abençoou o pão. E depois, claro, o vinho também, mas ali especificamente sobre o pão. Então, por que é que se diz que ele abençoou numa versão e que ele deu graças em outra? Simples, porque nessa mentalidade, nessa espiritualidade judaica, da qual o cristianismo surgiu, dar graças e abençoar são a mesma coisa. Quando nós agradecemos por algo que Deus nos deu, nós estamos abençoando aquele algo, ou seja, nós estamos invocando a bênção de Deus sobre aquilo. Então, na realidade, abençoar objetos é correto. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, quando o apóstolo Paulo fala sobre o sacramento, sobre esse mesmo sacramento, ele chama o cálice de cálice da bênção que nós abençoamos. Ou seja, a bênção sendo pronunciada por um objeto, sobre um objeto. Então, esse hábito de abençoar objetos, que vem desde o Antigo Testamento, e que é comum nas mais diversas religiões, na realidade,
é um hábito que continuou no Novo Testamento, que o Novo Testamento dá evidência de que aquilo ali continuou sendo uma prática existente entre os apóstolos. Então, esse ato ou hábito de abençoar tem a ver com consagrar as coisas, entendendo que tudo pertence ao Senhor e que a partir daquele momento elas podem ter um uso especial, um uso sagrado. Então, antes de nós falarmos sobre a bênção dos animais, que é um caso especial e que, na realidade, fecha bem esse assunto, a gente tem que entender isso, que toda a criação, tudo aquilo que foi criado pertence a Deus. E por isso, como lemos em Deuteronômio 7, 12 e 13, sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, os mandamentos que Deus deu, e os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu aos teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Olha que interessante. Existe uma promessa aqui de Deus de que através da nossa obediência Deus abençoaria todas as coisas nas quais nós colocamos as nossas mãos. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira, como lemos mais adiante no mesmo livro de Deuteronômio. Então, existe aqui claramente na Escritura a afirmação de que Deus abençoa coisas, que Ele abençoa objetos. E Deus nunca disse que deixaria de fazer isso. Não existe uma declaração, por exemplo, no Novo Testamento que diga isso é uma prática apenas do Antigo Testamento, isso é uma prática apenas da lei. Pelo contrário, eles continuaram fazendo aquilo. E por isso nós agradecemos, oramos pelo nosso alimento para abençoar. Então todas essas coisas pertencem ao Senhor e nós as usamos com a benção dEle quando somos obedientes a Ele. Deus não apenas criou tudo, mas criou tudo com um propósito, como um presente intratrinitário, um presente entre as pessoas da Trindade. Se todas as coisas foram feitas para Deus, para encontrar nele a própria plenitude e realização, também o nosso próprio corpo é para o Senhor, como lemos em 1 Coríntios 6. Nossos corpos, não somente as nossas almas, são sacrifícios vivos para Deus. Nossos corpos, não somente as nossas almas, são templos do Espírito Santo. O mesmo mistério que une a redenção dos nossos corpos e a libertação de toda a criação, para que todo o universo possa cumprir o seu desígnio inicial. Criado à imagem de Deus, o homem tem um papel de orientar toda a criação na direção da adoração ao Criador. Por isso, o culto a Deus nunca é, nas Escrituras Sagradas, um culto simplesmente natural ou simplesmente interior, mas sempre é densamente cultural, envolvido com o trabalho e a arte humanos, no sentido mais amplo, e por isso é exterior. Nós não cultuamos a Deus apenas interiormente, cultuamos a Deus exteriormente. E nós manifestamos isso abençoando o mundo ao nosso redor. Quando apresentava o seu trigo e o seu cordeiro, o hebreu sob a antiga aliança não colocava diante de Deus meros frutos da natureza, mas resultados de um intenso trabalho agrícola e pecuário. E o trazia ao altar, no tabernáculo ou no templo, com o qual o esforço humano honrava o Criador. Por um lado, só por existir e resplandecer a glória do Criador, cada criatura já o honra. Por outro, quando ela é recolhida pelo homem, ela pode participar de uma adoração mais profunda e rica. De fato, isso ocorre mesmo quando a criatura não é colocada, digamos assim, num sacrifício propriamente dito. Se ela permite a subsistência do homem enquanto adorador, ela serve de maneira mais explícita ao seu propósito transcendente, adorar a Deus. Quando nós seguimos o exemplo de Cristo e dos apóstolos, damos graças pelo alimento antes de recebê-los, reconhecemos em Deus tanto a cuidadosa providência quanto a primazia em inserir um sentido sagrado naquilo que é fruto do trabalho humano. A Escritura declara que esses alimentos são santificados pela oração. Por isso, também a Escritura, seguindo o costume judaico, considera essas orações como bênçãos. Pois Deus abençoa o alimento com multiplicação em função do homem, e essa é a promessa mosaica. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Deuteronômio 28, 7. Certos objetos e lugares seriam, por isso, abençoados, consagrados, dedicados a Deus de maneira especial, para cumprir aquilo que é propósito de toda a criação. Tais objetos seriam imbuídos da presença divina e tomados como posse exclusiva de Deus. Seriam santos
e tudo o que os tocasse seria também santo. Isso acontecia, por exemplo, no altar, as ofertas, tudo aquilo era santo, quer dizer, dedicado a Deus, pertencia a Ele. No Novo Testamento, igualmente objetos são veículos de cura divina, como a roupa de Cristo, os lenços de Pedro, o óleo, através do qual Deus concede também o perdão dos pecados e não só a cura. O exemplo supremo, como eu disse, é a Eucaristia. Seguindo o padrão das bênçãos que levaram ao milagre da multiplicação, Cristo instituiu a Eucaristia como um ato de bênção. Há elementos para um tipo diferente de multiplicação. Por isso, o apóstolo Paulo se remete especificamente ao ato litúrgico de abençoar o cálice da bênção. Uma espiritualidade puramente dualista, racionalista, puramente interior, separando demais a matéria e o espírito, é incapaz de abraçar esse mistério. Parece escândalo, parece superstição, mas a verdade é que o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus Criador dos céus e da terra. E não há nada que possa escapar do seu toque e da sua presença. Então, quando abençoamos as coisas desse mundo, nós abençoamos dando a elas um propósito novo, um papel novo. E isso o tempo todo vai elevar os nossos pensamentos a Deus. E aí nós levantamos mais uma vez a pergunta: se nós podemos abençoar tudo isso, nós podemos abençoar também os animais? O texto de Deuteronômio 7 nos diz que nós podemos sim abençoar animais. Na realidade, Deus abençoa os nossos animais quando nós somos obedientes a Ele. Ele abençoa o nosso fruto, o nosso trabalho. Ele abençoa também o fruto do nosso gado. Ou seja, a descendência, a prole do nosso gado. Então, nós podemos sim abençoar animais porque isso é algo que Deus deseja fazer. E através da nossa oração, isso é o meio pelo qual Ele pode realizar esse feito. Então, isso pode parecer estranho para nós que somos pessoas que moram, por exemplo, em ambientes densamente urbanos, e os animais que nós temos geralmente são animais de estimação. São animais que não servem para nós nenhum propósito de subsistência. Mas isso se torna muito claro, por exemplo, para pessoas que moram no campo e pessoas que dependem da sua subsistência das suas galinhas, dos seus bodes, das suas vacas. Então, para essas pessoas, nós entendemos como é importante abençoar os animais. Todos nós queremos, por exemplo, que Deus abençoe o nosso trabalho, aquilo que nós estamos colocando nas nossas mãos. Então, essas pessoas vão querer também que Deus abençoe o trabalho delas, ou seja, os seus animais. Então, nesse sentido, é que é válido o costume, nós temos na Igreja Anglicana essa liturgia para abençoar animais, e é válido porque nós entendemos que os animais pertencem a Deus também e que eles também podem ser abençoados para se tornarem frutíferos, saudáveis. Deus se preocupa e se importa com os animais. Como lemos em Lucas 12, 24, Deus os alimenta, Deus se preocupa com eles. Às vezes, nós é que não nos preocupamos, mas Deus se preocupa com eles. Existem exemplos bíblicos disso, de como Deus cuida dos animais, e quando nós pedimos a bênção do Senhor, invocamos a bênção do Senhor sobre eles, é isso que nós estamos pedindo. Pedimos que o Senhor, Ele cuide deles, cuide da saúde deles, como Ele já está interessado em fazer e revelou na Escritura Sagrada. E aí, o que você achou disso? Você concorda com isso? Qual é a sua opinião? Se gera alguma dúvida, fique à vontade para colocar aí nos comentários o que você achou, o que você pensa. Vamos conversar sobre isso. Espero que você tenha gostado, mais uma vez. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.